Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, pelas palavras, pelo ensino que o Senhor tem hoje para os teus filhos, para a tua igreja amada, escolhida, predestinada desde antes da fundação do mundo. Muito obrigado, Senhor, pela glória de hoje. E eu, como filho teu, quero aprender mais e mais de ti, Senhor, para poder te servir melhor. Queremos conhecer mais e mais da tua graça, Deus, para poder te servir melhor, Pai querido, nosso Pai amado. Queremos que o Senhor também, através da palavra de hoje, venha nos capacitar, Senhor. Venha dar ao nosso coração, gerar em nosso coração a tua paz, a tua alegria, a tua sabedoria, Senhor. Fala aos nossos corações através da glória de hoje, nos dá entendimento, a certeza de dias melhores, em o nome do Senhor Jesus. Dias melhores, que assim seja. Louve a Deus com suas palmas, mas bem forte. Isso. Você é um abençoado de Deus, um amado, um predestinado, desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. É isso aí. Mais que vencedores. A palavra de hoje tem por título, anote, Estudo de Hebreus, parte 1. É o nome da reunião de hoje. Estudo de Hebreus, parte 1. Essa é uma carta que vai nos ensinar muitas coisas. E vamos direto ao assunto. Hebreus, capítulo 1, verso 1. E assim diz a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora, ou seja, no passado, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Diga, pelos profetas. Vamos aqui explicar coisas importantes, já nesse primeiro verso. Como que Deus falava no passado? Havia Bíblia? Não. Então Deus escolhia um profeta como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, e falava por intermédio deles. O Espírito de Deus vinha naquele momento e eles falavam, olha, Deus está dizendo, Deus mandou falar isso para vocês, povo de Deus. Naquele tempo valia isso, porque eles falavam para o povo de Israel somente. E detalhe, as mensagens não nasciam do desejo do profeta, mas vinha do próprio Deus. Não era uma coisa que nascia da vontade do profeta. Hoje em dia, tem pessoas que se levantam aí, né? Falando, enrolando a língua. Olha, irmão, Deus mandou te dizer. Deixa esse noivo aí e fica com aquele outro rapaz lá. Olha, Deus está dizendo, Deus te manda dizer, ó irmão, Deus manda falar, uricanta salabacanta, ó irmão, Deus está mandando te dizer que vai te matar e ressuscitar depois. Não era assim que eles falavam, mas era algo que vinha direto de Deus. Se você pegar o livro dos profetas, você vai ver uma linguagem clara. Você não vê o profeta Isaías falando em língua enrolada. Uricanta, salabacanta, você não vê. Se você pegar o livro dele, você não vê. Você não vê o profeta falando algo de desejo próprio.
seu. Mas você vê uma palavra clara de Deus para o povo. Não é verdade, abençoados? No livro de Zacarias, nos outros profetas, do mesmo jeitinho. Diga, do mesmo jeito. Então, antigamente, Deus falava assim, por intermédio dos profetas. Não como se vê nos dias de hoje. Esse é um detalhe importante. Eles não falavam em línguas enroladas. E nem tampouco era uma mensagem nascida do desejo do profeta. Não havia, atenção igreja, não havia na profecia dos profetas essa mistura que a gente vê hoje. Línguas enroladas, unção do riso, cai, unção do leão da tribo de Judá. Ó irmão, eu estou com a unção do leão da tribo de Judá. E eis que o Senhor manda te dizer, hein? Deus vai te provar com um câncer. Fique esperto, hein? Não, os profetas não falavam dessa maneira. Então nós temos que estar muito atento à Bíblia. Amém? No verso 2, o apóstolo Paulo diz que o ensino de Jesus é superior a tudo. Diga, superior a tudo. Que a Bíblia, que o Evangelho é a maior revelação, que traz a máxima revelação de Deus. O que está aqui na Bíblia é suficiente para todos nós. Para todos nós, o que está aqui. Através da Bíblia, hoje Deus fala com a gente. Através das palavras deixadas por Jesus, hoje Deus fala comigo e com você. Agora, antigamente não tinha Bíblia, era através de quem? Dos profetas. Que só falava somente para o povo de Israel. Detalhe importante. Seguindo, verso 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Então, no nosso tempo, o que Deus tem para nós está aqui na Bíblia. Tudo que Ele tinha para falar, Ele já falou por intermédio de Jesus e está aqui para nós. Ah, eu quero muito uma revelação de Deus na minha vida. Você que me ouve, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque aqui está toda a revelação do Senhor. Profecia, hoje em dia, é transmitir a palavra de Deus. Não é ficar caindo na igreja. Não é ficar, ó irmão, e ficar caindo, rodando, e falando que está com a unção do leão da tribo de Judá, não. É transmitir a palavra com clareza, para que todos entendam. Como eu estou fazendo agora. Transmitindo com clareza, para que todos entendam. E tudo já foi dito por intermédio de Jesus, está aqui, ó, para o nosso consolo, para a nossa paz, em um nome de Jesus. Muita atenção para o verso 3 do capítulo 1 de Hebreus. Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser. Aqui está dizendo que Jesus é a expressão exata de quem? Diga, de Deus. Porque Jesus foi o único em forma humana que transmitiu como Deus era. Como Deus é. O único em forma humana que transmitiu o amor de Deus como de fato Ele é. O único. Jesus foi a expressão exata do amor de Deus. Não existiu ninguém como Ele para falar do Pai com perfeição. Ele foi o único que falou com perfeição acerca de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, Ele é a expressão exata de Deus. Se alguém diz, olha, eu sou a expressão exata do outro, esse alguém é outro? Não. Ele é a expressão exata daquela pessoa. Então, aqui Paulo está dizendo a mesma coisa.
Não é que Deus largou tudo e veio virar Jesus. Tem pessoas que pensam assim e pregam dessa maneira, que Deus largou tudo para virar Jesus. Por isso que tem pessoas que falam que Jesus é Deus, né? Mas aqui está dizendo que ele é a expressão, ou seja, alguém que transmitiu o verdadeiro sentir de Deus com perfeição. O único em um corpo humano que falou como Deus é. Ele foi a expressão exata de Deus. Por exemplo, suponhamos que eu precisasse fazer uma viagem, o pastor Heraldo precisasse ficar aqui, pregando para vocês. Ou eu tivesse partido para o Senhor. Um exemplo. E ele aqui pregando. Do mesmo jeito, transmitindo do mesmo jeito, da mesma maneira. Você ia olhar assim, nossa, o pastor Heraldo é a cópia do pastor Sandro. Porque ele prega do mesmo jeito, é a expressão exata, com a mesma seriedade, da mesma maneira. Isso significa que ele sou eu? Então, da mesma forma, Paulo quis explicar aqui para a igreja, Jesus, a expressão exata de Deus. Então, pelo fato do pastor Heraldo se expressar igual a mim e falar como eu, isso não significa que ele sou eu. Então, Jesus expressou toda a vontade do Pai como ele queria. Ele foi a expressão exata desse Deus. Seguindo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se Jesus está à direita de Deus, Jesus é Deus? Não. O seu Adalto está à direita da dona Noeli. O seu Adalto é a dona Noeli? Não. Não é verdade? Não é a dona Noeli. Então, se você está ao lado do pastor Heraldo, você é o pastor Heraldo? Não. Se você está do meu lado, você é o pastor Sandro? Também não. Então, é uma coisa simples e entendida, até uma criança compreende isso. E aqui diz que o Senhor Jesus fez a purificação dos pecados. A purificação dos pecados já foi feita, abençoados de Deus. Diga, eu recebo essa palavra. Só que tem um porém, pastor. Eu ainda bebo e fumo muito. Talvez essas são as palavras de quem me ouve nesse momento. Pastor, eu sou alguém que bebe e fumo muito. Então eu sou um pecador. Sou sim. Porque eu bebo e ainda fumo. A bebida e o cigarro não te faz ser um pecador, abençoado. É isso mesmo, não te faz ser um pecador. A bebida e o cigarro é um atentado contra você, contra o templo do Espírito Santo. Mas não te faz ser um pecador. Você está cometendo um atentado contra o seu corpo. Está cometendo uma obra da carne. Nós devemos cuidar do corpo que temos, porque é morada do Espírito Santo. Se você não cuida, você vai viver menos, abençoado. Por isso que você está cometendo um atentado contra o seu corpo. Essas coisas fazem mal ao nosso corpo. O ato de salvação, o ato de justificação, foi do Senhor Jesus. Veio da parte dele. Ele nos purificou do pecado, ou seja, o ato de salvar você, justificar você, veio dele. Mas deixar o velho homem, os vícios da carne, é algo que você tem que buscar para a sua vida. É algo que você tem que deixar. É algo que você tem que fazer. Os vícios, a mentira, por exemplo. Paulo diz que é algo que você tem que buscar para a sua vida, abandonar isso. Efésios 4:25. Porque não é Deus que está mentindo, é você. Então quem tem que deixar isso é você. Quem tem que deixar de fazer as coisas incorretas, quem tem que deixar de andar na inveja. Para que andar na inveja, meu Deus do céu?
Então, se você anda na inveja, na vingança, na traição, no adultério, é você que tem que buscar deixar essas coisas, e não Deus. Lá em Gálatas 5:25 diz: se você está no Espírito, filho, procurai andar no Espírito, em nome de Jesus. É você que tem que renunciar à voz da carne, o desejo enganoso que vem à tua mente. Diga: a carne fala. É você que tem que abandonar aquela vozinha. É você que tem que lutar contra isso, contra esse desejo enganoso. Bom, isso não convém. Isso vai trazer consequências, problemas para a minha vida, para o meu casamento. Eu tenho que deixar isso de lado, eu tenho que largar isso, eu tenho que abandonar essa situação. Esse caminho vai dar em morte. E acaba dando mesmo. Por exemplo, quem sai com mulher casada, tem alguns que acabam até morrendo. Não é verdade? Acaba em morte. Então a gente tem que ter aí a mente de Cristo. Não, Deus está falando: filho, sai desse caminho, porque isso é caminho de morte. E acaba mesmo. Acaba em morte. Aquele que quer roubar o que é do outro, acaba em morte. Abençoados, existe uma luta diária na mente. A carne, ela fala: vai. E o Espírito: não faça isso. Quem já percebeu isso em você? A carne: vai. E o Espírito: não faça isso. Não te convém. Pensa nas consequências. Pensa nas consequências, no que você pode passar. O trabalho da nossa carne é humilhar você. O trabalho da carne é envergonhar você. O trabalho da carne é destruir você. A meta dela é essa: é envergonhar você, destruir você. Desanimar você. Desanimar a sua vida. Tem dia que você está em uma comunhão tão linda com Deus, contente, satisfeito, com aquela certeza da vitória, com aquela certeza da paz dentro de você, sabe, aquela tranquilidade. Tem dia que você está assim, sabe? Depois, no outro dia, a carne milita em você, e você se sente desanimado, mal, triste, com pensamento de derrota, achando que as coisas não vão dar certo. Não é verdade? A carne, ela milita dessa forma. Então, meus amados, a santificação para o seu viver é uma busca tua. É você que tem que buscar. É você que tem que ter cuidado com esse corpo que você tem, para que você viva mais. Se há um vício, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Eu não tenho condições, está difícil de largar essa situação. E só o Senhor para me ajudar a sair disso. E só o Senhor para me ajudar a sair dessa situação. Faça a sua busca, abençoado, através da sua oração dessa maneira, em nome de Jesus. E a pessoa orando e congregando muito e ouvindo as mensagens, ela começa a ter bom ânimo, ela começa a ter força para abandonar as coisas da carne, e ela passa a ter mais prazer na palavra do que no vício da carne. Ela começa a ter mais prazer na palavra do que no cigarro, mais prazer na palavra do que na bebida, por ela estar alimentando mais o espírito do que a sua carne. Ela larga aquela situação naturalmente, em nome de Jesus. Diga: eu recebo essa palavra. Então, para fechar a explicação desse verso 3, o Senhor Jesus te salvou, te justificou. Essa parte foi feita por Ele. Mas a santificação para o teu viver é uma busca tua. É você que tem que fazer essa busca, é você que tem que deixar certas coisas da carne em nome de Jesus. Prosseguindo, Hebreus capítulo 1, verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, hein? Pois, a qual dos anjos disse: jamais
Tu és meu filho. A quem Deus estava chamando de filho? Jesus. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei o quê? Pai. E ele me será o quê? Filho. Então existe um Deus e um filho, chamado Jesus. É difícil entender isso? Não. Não é difícil entender isso. Verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então ele foi o primeiro da criação, que filho. Depois de Jesus, vem nós. Todos nós. Diga graças a Deus. Vem nós, né? Ele foi o primeiro, ele foi o primogênito. É o que diz aqui. Verso 7. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que aos seus anjos faz vento e aos seus ministros labareda o quê? De fogo. O ministro mesmo de Deus, aquele que é fiel, o servo dedicado, quando ele fala, Deus honra. Diga Deus honra. É uma verdadeira labareda de fogo, viu? Verso 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Cetro é o quê? Bastão. Diga bastão. Verso 9. Amaste a justiça e odiaste o quê? A iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, falando aqui acerca do primogênito, falando acerca aqui de Jesus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Falando aqui de Jesus, o mais ungido do que todos os anjos que ele tem em seu reino, invisível, que nós não vemos com esses olhos, mas que existem para ministrarem ao nosso favor. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles pereceram, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também, qual manto os enrolarás, e com vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão o quê? Fim. Esse verso 11 e 12 está falando aqui que tudo passa menos Deus. Diga menos Deus. Menos o nosso espírito, menos o nosso anjo, porque o nosso espírito é eterno para todo sempre, mas essa natureza humana tem um prazo de validade. Verso 13. Muita atenção ao verso 13. Verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Já pôs, amém? Amém. Diga o diabo e os seus demônios, que já foram destruídos. Deus, em Jesus, já nos livrou do príncipe deste mundo. O Senhor Jesus já nos tirou da servidão, da escravidão do ser chamado diabo. Hebreus 2,14 fala sobre isso, né? Esse inimigo. E também o inimigo, carne, morte. Jesus também venceu esse inimigo, porque ele morreu e ressuscitou. Jesus venceu a morte. Diga, Jesus venceu a morte. A morte não venceu ele. Assim vai ser conosco. Saindo desse corpo, você segue como anjo para o céu paraíso. Essa é uma vitória nossa também. Foi uma vitória de Jesus. Esse era um inimigo que ele precisava vencer também. Nós temos ainda uma luta diária, que é vencer esse inimigo chamado carne. Mas a morte já está vencida. Jesus nos deu esse ganho de causa. Esse inimigo já está debaixo dos meus pés, já está no meu domínio. Se você pegar o capítulo 2 da mesma carta aos Hebreus, verso 8, o que é que diz o comecinho do verso 8? Todas as coisas sujeitastes
debaixo dos seus pés. Tudo está em seu domínio. Tudo já está resolvido. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então aquele que está colocado à direita de Deus, Jesus, a esse foi dada a vitória sobre os seus inimigos. Todo o mal e a morte. Diga, eu recebo esse entendimento. Quando você sair desse corpo, não existe morte para o seu espírito, porque Jesus venceu isso para nos dar também essa vitória. Verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar o quê? A salvação. Esse verso 14, quando fala espíritos ministradores, em outras partes da Bíblia, anjos, entenda, espíritos ministradores e anjos são sinônimos. Está falando da mesma pessoa, está falando da mesma coisa. Espíritos ministradores são anjos, são servidores de Deus para a nossa proteção, para o nosso apoio durante o nosso tempo de vida humana aqui na Terra. Durante todo o tempo de vida humana aqui na Terra, vai ter um anjo ministrando ao seu favor, em nome de Jesus. São os anjos que nos ajudam, que nos amparam. Guarde isso no seu coração e nos guardam nos momentos de tribulação. Há diferentes tipos de anjos, anjos de vários graus para nos servir. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Vejamos, já que o verso 14, o último verso do capítulo 1 de Hebreus fala acerca dos anjos, vejamos alguns serviços de anjos na Bíblia. Abrindo a sua Bíblia aqui em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 12, vejamos aqui o serviço angelical na Bíblia. Marcos, abra sua Bíblia em Marcos. E assim diz o livro histórico de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 12. Olha só. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias. Quem permaneceu no deserto 40 dias? Jesus. Sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Está vendo, abençoado? Que os espíritos ministradores existem para amparar, para proteger, para ajudar aos filhos de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Uma outra evidência. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 5. Vamos lá. E começa assim, o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 5. Falando aqui acerca de Elias. E a gente vai ver aqui na vida desse homem o serviço angelical. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? A dormir. Deve ser uma maravilha, viu? Uma comida, um pão cozido por um anjo, hein? Deve ser gostoso, hein? Deve ser bom, hein? Imaginou? Uma comida feita por um anjo deve ser algo maravilhoso. Você já parou para pensar, abençoado? Convido você a pensar. Deve ser algo maravilhoso. Uma comida feita por um anjo. E o profeta teve esse privilégio. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo o quê? Longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Até Horebe, o monte de Deus. Até aqui, para que você entenda o serviço dos anjos na vida de um filho de Deus.
Então, quando você precisa de ajuda, os anjos te servem. Amém? Servem aos filhos de Deus. Toda vez, isso é bom falar, e eu vou te mostrar na Bíblia, toda vez que você ora por uma situação em tua vida, por um problema, por uma necessidade, quem não tem, né? Todos nós passamos por tribulações. Deus te manda um anjo para te servir. Você recebe essa palavra? Toda vez que você está naquele momento de dor, de angústia, e você, Deus me ajuda, eu não sei o que fazer. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, meu Deus. Eu já não sei mais o que faço. Olha o que diz o livro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Daniel 10, 12. E assim diz o livro de Daniel, amados. Pedras vivas, mais que vencedores. Capítulo 10, verso 12. Então me disse, não temas. Receba essa palavra também na sua vida. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Diga graças a Deus. Então, nesse verso lido aqui, a gente percebe claramente que são os anjos que trazem as respostas das nossas orações. As orações que você faz a Deus. Então veja, ele orou e o anjo, ó, estou aqui. Por causa da sua oração, por causa das palavras que você profetizou, eu vim. Então, abençoado, é sério e importante orar nos momentos difíceis, confiar no Deus que você está servindo. Quando você ora, tem um anjo em sua vida que ouve e ministra o que você está pedindo. Você crê? Porque eu creio. Eu creio nisso que eu estou lendo no mais profundo do meu coração. De todo o meu coração eu creio nisso e declaro você também crendo nesse serviço angelical. Quando o apóstolo Pedro foi preso, diz lá em Atos capítulo 12, que quem livrou ele foi um anjo. Ele foi livrado por um anjo quando ele estava preso. Em casa leia Atos capítulo 12, lá diz que ele, estando preso, foi livrado por um anjo de Deus. Agora vamos a Lucas, capítulo 12, verso 7. Nesse passeio maravilhoso que estamos realizando aqui na Bíblia. E começa assim, ó. Lucas 12, verso 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Diga graças a Deus. Esse verso nos ensina que tudo, diga tudo, está sob o controle de Deus. Diga toda a minha vida está no controle do Pai. Então é muito importante que você diga em suas orações, declare para você mesmo, para a sua alma, minha alma, isso é importante você falar, tudo isso logo vai passar. Você confessar isso, minha alma, tudo isso logo vai passar em nome de Jesus. Confessar, orar como Davi orava. Ô alma, que andas assim, quietas, preocupada. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Ele falava para ele mesmo. Coração, né? Confiar em Deus. Declaro você realizando esse tipo de confissão na sua vida. Em nome de Jesus. Está vendo? Uma pessoa que tem cada fio de cabelo contado. Será que esse Deus não está vendo o que você está passando? Sim. Será que esse Deus não tem um controle de todas as coisas? Sim, tem. Verso 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, Jesus, o confessará diante dos anjos de quem? De Deus. Mas, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Está vendo como é importante
amado de Deus? Você confessar as coisas de Deus? Você confessar essa graça para as pessoas? É muito importante. Você não pode ser uma pessoa, você não pode ser um membro no corpo de Cristo, um colaborador, um exemplo bom a se pensar, e eu quero muito falar sobre isso, que para servir a Deus, você tem que ser puxado pela mão. Para fazer as coisas de Deus tem que vir arrastado. Para evangelizar do mesmo jeito, tem que puxar. Para semear do mesmo jeito. Ou seja, se tratando das coisas do reino de Deus, tem que estar sempre puxando você. Não, abençoado. Deus deseja e espera que isso seja por amor e não pelo pastor estar puxando você, arrastando você. Vai, meu filho, faz isso. Ô, meu filho, evangeliza. Ô, abençoado, semeia. Semeia nessa obra em nome de Jesus. Semeia nesse ministério. Deus deseja que isso aconteça por amor. Por zelo a isso aqui. Nós temos que exercitar a nossa misericórdia. Diga misericórdia. Você tem que emprestar o teu ouvido para os outros. Evangelize. Ouça as pessoas. Ouça o sofrido. Empresta o teu ouvido também, abençoado. Confessa essa graça maravilhosa, em nome de Jesus. Sai um pouquinho, é muito importante o cristão sair um pouquinho da vida dele, você sair um pouquinho de você e olhar para os outros. Olhar para o ministério. Confessar essa graça tão maravilhosa, porque antes você era um escravo da religião. Hoje você é um livre. Você estava cheio de condenação. Você não tinha olhos iluminados para compreender o que hoje você compreende. Cadê a gratidão? Tem que ter gratidão. Cadê o amor? Tem que ter amor. A essa graça que iluminou seus olhos em nome do Senhor Jesus. Tem que ter gratidão, abençoado. É triste para um pastor ver pessoas que você tem que puxar ela pela mão para fazer as coisas para Deus. Imagine para o dono da seara, Deus, o dono da seara, ver uma situação dessa. Você só faz, você só planta, você só evangeliza, você só fala desse Deus arrastado, puxado pela mão. Eu recebo você fazendo tudo por amor a esse Deus, por gratidão, em nome de Jesus. Por gratidão. Nesse verso 8 e 9, nesses dois versos lidos, se você nega, se você não confessa, ele te nega diante dos anjos. Ou seja, ele corta o serviço dos anjos em sua vida. Ele não deixa de amar você. Mas se ele está te negando diante dos anjos, está cortando alguma coisa, né? Alguma coisa não vai mais funcionar ao seu favor. Agora, se são eles, os anjos que te guardam, sem eles, você perde o quê? Essa provisão. Você perde essa proteção. Você perde essa ajuda angelical, invisível, que existe a seu favor. Então você tem que confessar Jesus. Confessar Jesus é você falar para as pessoas todos os feitos que esse Jesus maravilhoso realizou na cruz ao nosso favor. É você falar tudo que ele fez por você na cruz, abençoado. É justamente proclamar, anunciar o Evangelho. Diga graças a Deus. E com as conclusões dessa leitura aqui em Lucas, o que era para ser dito foi dito. Eu declaro você tendo a melhor semana da sua vida e você colocando em prática as palavras ditas hoje aqui. E você dando muitos frutos para Deus. Você confessando o reino de Deus.
você confessando o Evangelho para as pessoas, você tendo gratidão a esse ministério, a essa graça, em um nome do Senhor Jesus. A todos, eu declaro você tendo o melhor dia da sua vida, em um nome de Jesus. Uma boa semana, com muita ministração de anjos ao seu favor. Tchau a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.